Quando Christopher Nolan lançou sua versão de Gotham e do Cavaleiro das Trevas, ele trouxe uma visão inovadora, mais sombria e realista para o universo de super-heróis, elevando o padrão para adaptações de quadrinhos. Então, como superar o impacto de Batman Begins, que já havia conquistado crítica e público? Esse foi o grande obstáculo que Nolan enfrentou ao iniciar a produção de The Dark Knight. A missão era clara: não apenas continuar a história do herói, mas também expandir o universo, aprofundar a complexidade dos personagens e, de alguma forma, oferecer algo ainda mais grandioso e memorável. Nolan não se limitou a simplesmente repetir a fórmula de sucesso de Batman Begins. Ele decidiu ousar ao explorar temas mais profundos, como a fragilidade da ordem social e o caos inerente à humanidade, colocando o Coringa como a antítese perfeita do Batman. Em 2008, Christopher Nolan entregou ao mundo The Dark Knight e redefiniu para sempre o gênero de super-heróis no cinema. O filme não só elevou o nível das adaptações de quadrinhos, como também conquistou o status de uma das maiores obras cinematográficas da história. Como isso foi possível? Nolan, com sua abordagem única, transformou um filme de quadrinhos em uma meditação profunda sobre o caos, a moralidade e a natureza humana. Um dos elementos centrais dessa transformação foi o Coringa, interpretado de maneira icônica por Heath Ledger, cuja escolha inicialmente foi alvo de críticas, mas acabou por ser uma das mais célebres atuações da história do cinema. Quando Nolan anunciou que Heath Ledger interpretaria o Coringa, o público reagiu com desconfiança. Ledger, até então conhecido por sua atuação em Brokeback Mountain, parecia uma escolha improvável para o papel do insano e maquiavélico vilão do universo do Batman. Muitos se perguntavam como um ator que acabara de interpretar um cowboy emocionalmente vulnerável seria capaz de encarnar o arquétipo do caos puro. Contudo, a decisão de Nolan não foi aleatória. O diretor sempre viu em Ledger uma intensidade única, algo que poderia transformar o Coringa em um personagem verdadeiramente assustador e imprevisível. E Ledger não decepcionou. Sua preparação foi tão meticulosa quanto assustadora. Ele se isolou por semanas, desenvolvendo a risada maníaca do Coringa, seus trejeitos e sua visão nihilista do mundo. O resultado foi uma performance tão cativante que, ao ver a versão final, os críticos e o público se renderam. Ledger não só deu vida ao vilão mais emblemático dos quadrinhos, mas criou uma atuação que elevou The Dark Knight a outro patamar. Sua atuação lhe rendeu um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante, consolidando seu legado. Nolan não tratou The Dark Knight apenas como um filme de ação. Ele mergulhou profundamente no desenvolvimento dos personagens, tornando-os mais complexos e moralmente ambíguos. Bruce Wayne, de Christian Bale, não é apenas o vigilante mascarado, mas um homem dividido entre seu senso de dever e o desejo por uma vida normal. O filme explora suas dúvidas sobre o impacto que o Batman está tendo em Gotham e o peso de suas responsabilidades. Do outro lado, o promotor Harvey Dent é a personificação da queda moral. Sua transformação de herói incorruptível para o vilão duas caras é um dos arcos mais trágicos da história do cinema, uma jornada que espelha a fragilidade da ordem diante do caos que o Coringa traz à cidade. Cada personagem em The Dark Knight é mais do que uma figura de quadrinhos. Eles são representações de conflitos humanos reais. Um dos aspectos mais fascinantes do filme é sua profundidade filosófica. The Dark Knight não é apenas sobre a luta entre o bem e o mal. É uma exploração do caos versus a ordem e da fragilidade das normas sociais. O Coringa não tem um plano tradicional de dominação ou riqueza.
Em suas palavras, ele é um cachorro perseguindo carros, alguém que apenas quer assistir o mundo queimar. Esse niilismo é central para a atenção do filme. O Coringa é uma força do caos absoluto, que não pode ser controlado ou racionalizado. Ele desafia Batman e Gotham a questionarem suas próprias convicções. Nobody panics. Because it's all part of the plan. It's not about what I want. It's about what's fair! I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, you will complete me. And all that he's been doing is our new DA. And you know what? I believe in Harvey Dent. How does that feel? I wouldn't! I have one rule, Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. which is The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. Em uma das cenas mais memoráveis, o Coringa coloca 2 barcos, um cheio de cidadãos e outro de prisioneiros, em uma situação de dilema moral. Cada um tem o poder de destruir o outro para se salvar. Essa cena ilustra como o filme vai além da ação tradicional e força o público a refletir sobre os limites da moralidade e da civilização. O roteiro de The Dark Knight, escrito pelos irmãos Nolan, é uma aula de como construir diálogos impactantes e memoráveis. Desde as primeiras falas do Coringa, "Why so serious?", até as reflexões de Alfred e Michael Caine sobre o mal incontrolável, alguns homens apenas querem assistir o mundo queimar. O filme está repleto de frases que ressoam com o público muito depois dos créditos finais. The Dark Knight transcendeu seu status de filme de super-herói para se tornar uma obra-prima cinematográfica. Ele não é só o maior filme já feito de um personagem de quadrinhos, mas um dos melhores filmes já feitos da história do cinema. Com a direção visionária de Christopher Nolan, uma atuação icônica de Heath Ledger e um roteiro incrivelmente bem elaborado, o filme explora as profundezas da natureza humana, o caos e a ordem, e os dilemas morais que enfrenta. Because he can take it. Because he's not a hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight.